Beleza, pessoal, esse é o vídeo 50, vamos dar sequência no nosso estudo da mecânica ondulatória, tá? Essa sessão agora é a sessão de superposição de ondas e interferência, tá? Uma diferença fundamental entre ondas na natureza, né, e partículas materiais, né, partículas de matéria, é que as ondas têm a capacidade de se superporem, né? Essa é uma propriedade que as partículas não têm, né? Duas partículas não podem ocupar, pelo menos do ponto de vista da física clássica, né, duas partículas, dois corpos, né, com massa, não podem ocupar o mesmo lugar no espaço, né? Isso não é verdade para ondas. As ondas elas podem se superpor, tá? E é justamente esse o assunto que a gente vai tratar aqui agora. Como que acontece essa superposição? Tá? E por que ela acontece? Tá legal? Então, na prática, né, a gente consegue visualizar isso muito facilmente usando o exemplo que a gente está usando o tempo todo de ondas transversais em cordas, né? Então, por exemplo, você tem aqui uma corda esticada, né? Aí uma ponta você está segurando aqui e tem uma outra pessoa lá do outro lado que vai sacudir a corda. Você vai produzir ondas, né, daqui para lá, dessa forma. Você vai sacudindo aqui a extremidade da corda, produzindo perturbações que vão se propagar nesse sentido. Aí tem uma pessoa lá do outro lado fazendo a mesma coisa, produzindo ondas na sua direção. Em algum momento, as ondas que você produz vão se encontrar com as ondas que a outra pessoa produziu. E elas vão se superpor, né? E vai gerar um padrão de interferência, que é o nosso assunto aqui agora. Tá? Então, a interferência de ondas ela é uma consequência direta da equação de onda. A equação de onda é uma equação que descreve o comportamento detalhado de cada pedaço da onda ao longo do tempo, né? Então, a equação de onda é essa que a gente deduziu uns vídeos para trás, né? No caso de ondas em cordas, tá? Na verdade, assim, o formato dessa equação, a forma analítica dela, se aplica a qualquer tipo de onda, tá? Pode ser ondas em cordas, pode ser onda eletromagnética, pode ser ondas na superfície de um líquido, por exemplo. O que vai mudar aqui é a velocidade, a fórmula, né, específica, o valor específico para a velocidade de propagação e a função de onda, né? Aqui, por exemplo, no caso de ondas em cordas, esse y aqui é a posição vertical, é o deslocamento vertical em relação à posição de equilíbrio de cada pedaço da corda ao longo do tempo. Se fosse, por exemplo, ondas eletromagnéticas, aqui não seria y, aqui seria, por exemplo, a intensidade do campo elétrico ou do campo magnético, né? Se fosse, por exemplo, ondas numa superfície de um líquido, esse aqui seria a perturbação, né? Seria a distância da ondulação, né, que você produziu em relação ao nível de água, né? Então, assim, a forma matemática é a mesma para qualquer tipo de onda. O que vai modificar aqui é a grandeza física específica que vai aparecer na função de onda, né? Que é aquele y de xt, tá? Mas então, o que eu quero dizer é o seguinte, né? Essa equação dá para a gente um comportamento detalhado dessas perturbações que se propagam ao longo de um meio ou do próprio vácuo, né? Se for uma onda eletromagnética, com velocidade v, tá? No caso de ondas em cordas, esse v quadrado é a tensão sobre μ, né, que é a densidade linear da corda, igual a gente já discutiu no último vídeo. Tá? Então, seja duas ondas que estão se propagando, vamos, né, pegar o caso de ondas em cordas, que é o que a gente está tratando, então sejam duas ondas que estão se propagando numa mesma corda. Então, nesse exemplo que eu fiz, vamos chamar de y1 de xt a função de onda que descreve a onda que você produziu numa extremidade da corda. O y2 é a função de onda que descreve a onda que a outra pessoa produziu e que está vindo na sua direção, né? Você vai superpor essas duas ondas, tá? Então, repara o seguinte, gente. Tanto o y1 quanto o y2, cada uma dessas funções são uma solução da equação de onda, né? Se eu pegar o y1, substituir aqui, e o y1, né, substituir aqui, eu vou cair numa identidade. O y1 é uma função de onda que satisfaz essa equação diferencial, né? E a mesma coisa para o y2. Então, vamos fazer o seguinte, vamos somar essas duas ondas, né, essas duas perturbações, y1 e y2, e ver que essa soma, ou seja, a superposição de duas ondas, é também uma onda, né, que se propaga naquele meio. Então, você vê, vamos pegar uma função de onda que é a y1 somada com a y2, né? A soma algébrica dessas duas ondas que estão se propagando no mesmo meio, tá? Ou em direções contrárias ou na mesma direção, por exemplo, né? Então, se você soma essas duas ondas e substitui aqui, a gente vai ter o seguinte, né? Seja y de xt igual a y1 mais y2, né?
Então, no lugar do y aqui, ó, eu vou colocar y1 mais y2, né? y1 mais y2, dos dois lados da equação, né? Então, eu estou fazendo uma combinação de duas ondas individuais, tá? Então, eu vou ter del2, del T2 de y1 mais y2, isso é igual a velocidade ao quadrado, tá aqui, del2, del x2, dessa soma, y1 mais y2, né? A derivada, né, a derivada segunda de uma soma é a soma das derivadas, né? Eu posso quebrar essa derivada de uma soma em uma soma com duas parcelas, né? Eu vou ter então del 2y1 del T2, está aqui, mais del 2y2 del T2, está aqui, né? Isso é igual, mesma coisa que vou quebrar a derivada da soma em soma de derivadas, né? Então eu vou ter v quadrado, que está multiplicando aqui, é uma constante, né? Vezes del 2y1 del x2, está aqui, mais v ao quadrado, está aqui, del 2y2 del x2, está aqui, né? Então fala o seguinte, tudo que tem o y1 vão jogar de um lado, tudo que tem y2 você joga do outro, né? Então aqui eu vou ficar del 2y del T2, está aqui, menos v quadrado, né? Vou pegar esse cara e passar para cá subtraindo, né? Então, menos v quadrado, del 2y1, del x2. Isso é igual. Aí do lado direito vai ficar v2, del 2y2, del x2, eu vou manter do lado direito. E esse cara aqui que está somando, eu vou passar subtraindo, né? Então, esse cara aqui, ó, quando eu passar para cá, ele vai ficar negativo, né? Então, aí eu coloquei aqui, só para comparar as duas expressões, eu coloquei um sinal de menos aqui em evidência, mas olha só, o menos daqui com o mais daqui dá negativo, né? Que é o que eu tenho quando eu passo esse cara para o lado direito subtraindo, né? Esse cara aqui, ó, era positivo, e justamente, né, esse menos daqui com esse menos dá mais, né? Mantendo esse termo positivo, né? Então, eu pus esse sinal de menos aqui, só para mostrar o seguinte, o que é isso aqui, gente, ó? Del 2y del T2 menos v quadrado, derivada segunda em relação a x, do y1. Ué, isso aqui, ó, não é justamente a equação de onda calculado para a onda y1? Isso aqui não tem que ser zero? Porque olha só, del 2y1 del T2 menos v2 del 2y1 del x2, então se esse cara passa para cá subtraindo, o resultado disso aqui é igual a zero, porque eu acabei de afirmar que a onda y1 satisfaz a equação de onda, ela é uma solução da equação de onda. E a mesma coisa para o y2. O y2 sozinho, né, essa função de onda aqui sozinha, ela é por si só uma onda que satisfaz essa equação. Então, necessariamente, esse camarada aqui tem que ser zero. Então, eu caio numa identidade, né? Eu caio que zero é igual a zero. Então, tá ok, né? Qual que é a conclusão disso? Que, de fato, a soma de duas ondas individuais é também uma onda que se propaga naquele meio. Então, de novo, as ondas, elas têm a capacidade de se superporem, né? Se eu tivesse colocado aqui y1 mais y2 mais y3 mais y4 mais y5, uma combinação de diversas ondas é também uma onda. Isso porque a equação de onda permite que você superponha ondas individuais e o resultado dessa superposição é também ele próprio uma onda que se propaga naquele meio, tá ok? Ou no vácuo, né? Se for onda eletromagnética, tá legal? Então esse resultado aqui é absolutamente geral. Superposição de ondas são também ondas, tá? Isso fica mais fácil, né, a gente visualizar no caso de pulsos, né, que você produz numa corda. Então, ao invés de a gente pensar em ondas, vamos pensar num pulso. Não, um pulso é simplesmente uma única perturbação isolada que você produz naquele meio. Então, imagina que você chega na superfície da água, por exemplo, você tem uma bacia com água ou uma piscina, aí você só dá um cutucão ali na superfície da água, você vai produzir um pulso, né? Um pulso que vai se propagar naquele meio. Vários pulsos com uma certa frequência vai te dar uma onda. Uma única perturbação é um pulso, né? No caso de onda em corda, você pega a extremidade da corda e dá só uma sacolejada para cima e para baixo dela. Pronto, você produziu ali uma perturbação que vai se propagar, né? Aí você faz isso aqui nessa extremidade da corda e uma outra pessoa que está lá do outro lado faz a mesma coisa. Ela produz um pulso com uma amplitude maior e que vai se propagar na sua direção com a mesma velocidade. Então, nesse instante aqui, ó,
Você tem dois pulsos transversais, né, se propagando nessa corda com amplitudes A1 e A2, com a mesma velocidade em módulo, tá? Antes desses pulsos se encontrarem. Quando eles se encontrarem, você vai ter uma interferência, né? Assim como, no caso das ondas, isso vale para os pulsos também. Uma onda é uma sequência de pulsos, né? Então, todo esse raciocínio que a gente falou vai valer para cá também. Uma superposição de dois ou mais pulsos, né, de duas ou mais perturbações, vai ser também ela própria uma perturbação. Então, quando esses dois pulsos aqui se encontram, o resultado final é a superposição dessas duas perturbações individuais, né? Então, quando esses dois pulsos aqui se encontram, a amplitude resultante é a soma das amplitudes individuais, tá? E aí, depois da interação, essas duas ondas, né, no caso, esses dois pulsos, vão continuar se propagando individualmente como se nada tivesse acontecido. Se não houver perda de energia devido a atrito nesse processo aqui, né, porque na verdade isso acontece, né? À medida que esses pulsos eles vão se propagando, existe atrito entre as partículas da corda, né? Então, isso acaba diminuindo a amplitude de cada uma dessas ondas, tá? Mas vamos supor uma corda ideal. Nessa situação, os dois pulsos vão seguir o seu caminho com as mesmas velocidades, com as mesmas amplitudes, como se nada tivesse acontecido, tá? Então, de novo, uma aplicação do princípio de superposição. Uma superposição de duas perturbações é também uma perturbação que se propaga, né? E ao final, né, dessa perturbação, cada pulso segue o seu caminho. Tá legal? Então agora a gente vai usar essa ideia, essa propriedade, essa capacidade que as ondas têm de se superpor e estudar com mais detalhe a interferência de ondas senoidais, tá? Que é o tipo de onda mais simples que você consegue produzir numa corda, né? Então, por exemplo, aqui você tem essa curva preta ou essa curva pontilhada azul, são duas ondas progressivas senoidais, tá? E eu quero superpor aquelas duas ondas ali, tá? Repara o seguinte, gente, você tem essa onda preta que eu desenhei aqui, ela é descrita por essa função de onda aqui, ó. É o meu y de xt, que é amplitude, seno de kx menos ômega t. O k é o vetor de onda, né? 2π sobre lambda, e o ômega é a frequência angular, 2π vezes a frequência daquela onda, tá? Aí eu tenho uma outra onda, que eu estou chamando de y2, que é uma onda muito, muito parecida, praticamente idêntica a essa onda anterior. Mesma amplitude, mesmo comprimento de onda e mesma frequência, tá? A diferença entre as duas é que essa onda azul, ela está deslocada ligeiramente em relação à onda original, tá? Em relação a y. Então, por que gera esse distanciamento, essa separação entre aquelas duas ondas ali? É justamente esse fator de φ aqui, ó. Você vê que a fase, né, ou seja, o argumento da função seno é praticamente igual aos dois, a menos dessa constante aqui, ó, que é uma defasagem angular. Então, existe uma defasagem de φ radianos entre a onda azul e a onda azul, que é essa aqui, né, digamos, e a onda original, que é aquela onda preta ali. Então, tem essa defasagem angular, vai gerar uma defasagem espacial, né? Ou seja, um deslocamento de uma onda em relação à outra, tá? Que é o que está representado por isso aqui, esse ΔX, ok? A gente vai ver que dependendo do valor de φ, essas duas ondas vão se interferir destrutivamente, ou seja, uma onda vai tentar cancelar a outra, e dependendo do valor do φ, essas ondas vão se superpor construtivamente, uma onda vai reforçar a outra, ok? Então, o que eu quero fazer aqui agora é simplesmente superpor. Digamos que eu tenho essas duas ondas que estão se propagando na mesma direção. Você vê que aqui eu tenho kx menos ômega t e kx menos ômega t. Você tem duas ondas progressivas para a direita, né? Só que essa de baixo aqui está deslocada em relação à anterior. Eu quero somar as duas, tá? Então, na verdade, eu vou somar duas funções seno, tá? Vou somar aqui yn seno de kx menos ômega t mais esse outro. E aí, para fazer essa superposição de duas funções seno, eu vou usar uma identidade trigonométrica, que vocês já devem ter visto aí no curso de cálculo, certamente, né? Que é essa que eu coloquei aqui, tá? Não precisa saber essa relação aqui de cor, né? Essa aqui, eu coloquei ela aqui no quadro, nós vamos precisar nesse caso. Essa identidade diz o seguinte, que seno de um ângulo mais seno de um outro ângulo é 2 vezes o seno de A mais B sobre 2,
cosseno de A menos B sobre 2. Tá? Para quem gosta aí de matemática, né, para demonstrar essa relação é muito simples. Né? É só você partir daquelas fórmulas de adição e subtração de arcos. Né? Você tem aquele seno de A mais B. Seno de A mais B é seno A cosseno B mais seno B cosseno A. Aí você pega o seno de A menos B. Vai ser seno A cosseno B menos seno B cosseno A. Então, combinando aquelas duas expressões, combinando essas duas identidades, né? Envolvendo soma de arcos, você consegue deduzir isso aqui. Tá? Eu não vou fazer aqui porque não faz sentido. Né? Eu vou aplicar direto ao resultado, mas esse resultado parte dessa expressão. Tá? Então vamos fazer o seguinte, né? Vamos usar essa identidade e vamos, né, chamar isso aqui de A, chamar isso tudo aqui de B e ver o que dá. Tá ok? Você vê que as duas funções são praticamente idênticas, a menos dessa defasagem angular. Tá? E aí mais para frente, a gente vai aprender a relacionar essa defasagem angular com a defasagem espacial. Tá? Ou seja, para uma dada defasagem angular, qual que é o distanciamento de uma onda em relação à outra? Qual que é a distância entre os picos e os vales dessas duas ondas? Ok? Então vamos continuar do lado de cá. Então a ideia aqui é simplesmente aplicar essa definição aqui. Eu vou ter então que o y1 mais o y2 vai ser o seguinte: y1 de xt mais o y2 de xt, isso é igual, né? Ou seja, a onda resultante vai ser, vou somar esse cara com esse aqui. Vamos chamar esse argumento aqui, ó, vamos chamar isso tudo aqui de A e isso tudo aqui de B. Então isso vai ficar ym, eu vou colocar em evidência, tá? Então vai ficar ym vezes. Aí agora eu vou somar os dois senos, né? Seno de A mais seno de B. Isso é duas vezes. Aí já aplicando o resultado aqui a identidade trigonométrica, né? Então 2 vezes o seno de A mais B sobre 2. Olha só, eu vou pegar esse camarada e somar com esse, dividir por 2. Então, como é que vai ficar? Kx menos ômega t mais kx menos ômega t mais φ sobre 2. Né? Então, eu vou ter 2kx menos 2 ômega t dividido por 2, né? Por causa desse fator aqui. Ó. Então, eu vou ter kx menos ômega t mais φ sobre 2. Concorda, né? Porque aqui, ó, esse camarada aqui com esse vai dar 2kx menos 2 ômega t. Só que isso dividido por 2. Então vai ficar kx menos ômega t. Aqui não tem defasagem angular, aqui tem φ. Né? Então aqui vai ficar φ dividido por 2. Tá? Então esse é o argumento aqui da função seno. Veja o que sobrou lá. O cosseno de A menos B sobre 2. Olha só, eu vou pegar então esse cara e vou subtrair daquele outro e dividir por 2. Então eu vou pegar esse cara aqui, quando eu subtrair esse, vai dar 0, né? Mas tem um argumento de φ aqui, ó. Então eu vou pegar o A menos o B sobre 2. Então isso aqui vai ficar menos φ sobre 2. Cosseno de menos φ sobre 2, tá? Que é o resultado desse outro termo aqui. Ó. Gente, o cosseno é uma função par, né? É o cosseno de x é a mesma coisa que o cosseno de...
isso, o cosseno de x é a mesma coisa que o cosseno de menos x, né? Se a gente lembra lá do ciclo trigonométrico, né? Aquele ciclo trigonométrico, você tem o seguinte, né? É um círculo de raio unitário. Então, você tem o raio aqui, né? O raio é 1. Digamos aqui, você tem um ângulo mais θ, né? Os ângulos positivos aqui a gente mede no sentido anti-horário, né? Então, o cosseno de um ângulo é essa projeção aqui com a horizontal, né? Se você pega agora o ângulo menos θ, né? Se você pega aqui agora menos θ, a projeção desse cara na direção horizontal vai dar a mesma coisa, né? Então, tanto a projeção correspondente ao ângulo θ e a projeção correspondente ao ângulo menos θ vai dar o mesmo cosseno, né? Então, o cosseno de θ, né, o cosseno de x, é igual ao cosseno de menos x, tá? Então, aquele cosseno de menos φ sobre 2, na verdade, eu posso substituir simplesmente por cosseno de mais φ sobre 2, né? Então, como é que fica a minha onda resultante? O meu y resultante de xt, ou seja, o resultado da superposição de duas ondas idênticas e que se propagam com a mesma velocidade e na mesma direção, como é que vai ficar ali? Vai ficar 2y máximo, que é a amplitude de cada onda individualmente, né? Então vai ficar 2ym cosseno de φ sobre 2. Então, 2ym cosseno de φ sobre 2, vezes o que sobrou lá, ó, seno de kx menos ômega t mais φ sobre 2. Essa é a forma geral para a superposição daquelas duas ondas ali. Ou seja, para um ângulo φ qualquer, né, para um φ arbitrário, a superposição dessas duas ondas vai te dar essa expressão aqui. Ó. Repara o seguinte, gente, olha só que coisa curiosa, né? A onda resultante da superposição dessas duas aqui, ó, o argumento é muito parecido com as outras, né? Aqui tem kx menos ômega t, aqui também tem kx menos ômega t, ou seja, isso aqui é uma onda, tanto essa quanto essa, são ondas de comprimento de onda lambda e frequência f, né? Idênticas para as duas. Aqui, ó, a onda resultante da superposição das duas também é uma onda com o mesmo comprimento de onda e a mesma frequência. O mesmo kx menos ômega t que apareceu aqui e aqui. Então aqui também, ó, é uma onda progressiva que se desloca para a direita com o mesmo comprimento de onda e mesma frequência. Tá? Ou seja, a interferência de ondas não modifica nem o comprimento de onda e nem a frequência, e nem a velocidade de propagação, que o v é lambda f. Se você não mudou o lambda e nem a frequência, a velocidade é a mesma. Tá? É o caso dos pulsos aqui, né? Quando você superpõe os dois pulsos, depois da superposição, cada um deles continua com a mesma velocidade, né? Então não modificou as propriedades no caso aqui, né, de lambda e de frequência, tá legal? O que mudou? Você vê que a constante de fase aqui é diferente dessa, que é diferente dessa. E outra, a amplitude da onda também muda. A amplitude dessas duas aqui, a amplitude de cada uma delas individualmente é ym, aqui é 2ym cosseno de φ sobre 2, né? Então, a superposição daquelas duas ondas ali vai gerar uma onda resultante que tem essa amplitude, tem essa constante de fase, mas tem o mesmo comprimento de onda e a mesma frequência. Tá legal? Agora, vamos ver dois casos particulares, né? Vamos ver o seguinte, essa é a equação geral, né? Agora, vamos ver para dois casos particulares. Vamos fazer aqui, para φ igual a 0 radianos. Se φ, essa constante de fase, for 0 radianos. Ué, se esse cara aqui é 0, essas duas ondas aqui, ó, são perfeitamente idênticas, né? Se esse φ for 0, essa defasagem aqui não existe. Eu vou ter duas ondas perfeitamente idênticas caminhando na mesma direção. Qual que é o resultado disso? Vai ser uma interferência construtiva, né? As duas ondas, elas vão se reforçar, né? Vamos ver se isso está de acordo com a equação aqui, né?
Nessa hipótese de φ igual a zero, a minha onda resultante, o meu y resultante de xt, vai ser o quê? 2ym vezes o cosseno de... Aqui vai dar cosseno de zero, né? Para φ igual a zero, cosseno de zero é 1. Então, vezes o seno de kx menos ômega t. Mais zero, né? Se o φ é igual a zero, não tem defasagem mesmo. Ué, então olha só, gente. Nessa situação aqui, ó, quando eu estou superpondo duas ondas perfeitamente idênticas, o resultado é uma onda final cuja amplitude é 2 vezes a amplitude das ondas individuais, né? Então aqui eu vou ter 2ym, tá? Então as ondas elas estão se reforçando. E também não tem defasagem, né? Essa onda resultante vai ser idêntica às ondas individuais, a não ser pela amplitude, né? Então, nessa situação aqui, ó, com φ igual a 0 radianos, eu tenho uma onda assim, né? E aquela onda azul, ela é exatamente igual. Vou desenhar ela um pouquinho mais para baixo aqui, tá? Ela vai ser exatamente igual. A gente fala que essas duas ondas elas estão em concordância de fase, né? Ou seja, quando essa aqui é o máximo, essa daqui é o máximo. Quando essa daqui é o mínimo, essa daqui é o mínimo. E assim sucessivamente. Quando eu fizer a superposição das duas, eu vou ter uma onda com o dobro da amplitude das ondas individuais. Ok? E agora vamos ver a situação oposta, né? Quando eu tiver uma interferência completamente destrutiva entre as duas ondas. Que é o caso quando eu tenho o seguinte, para φ igual a π radianos. Π radianos. Então, nessa situação, como é que vai ficar a minha expressão aqui? Ó? A minha onda resultante, meu y resultante de xt é igual. Não precisa nem fazer a conta, né, gente? Olha só. Quando o φ é π radianos, aqui vai aparecer um cosseno de π sobre 2. π sobre 2 é 90, convertendo para graus, né? Π sobre 2 radianos é 90 graus, né? E cosseno de 90 é quanto? Zero. Então, eu vou ter uma onda que é rigorosamente nula. Então, quando que eu tenho uma situação desse tipo aqui? Quando o máximo de uma onda coincide com o mínimo da outra. Quando o máximo de uma coincide com o mínimo da outra. É essa situação aqui, ó. Então, se eu tiver uma coisa desse tipo aqui, ó. A onda preta está desse jeito aqui, né? E a onda azul, ela foi exatamente o inverso dessa, né? Quando eu tiver uma coisa assim. Quando eu tiver uma situação desse tipo, né? Quando a onda de cima, né, a onda preta, estiver no máximo, a de baixo está no mínimo. E vice-versa. Quando essa aqui está no mínimo, a de baixo está no máximo. E assim sucessivamente. Qual que é o resultado disso? É uma onda com amplitude zero. Então isso aqui, ó, a superposição dessas duas vai te dar uma onda nula, né? Ou seja, a sua corda ela vai ficar na posição de equilíbrio o tempo todo, enquanto essas duas ondas estiverem se superpondo. Você vai ter justamente uma perturbação nula naquela corda. E faz sentido, né? Se elas são idênticas e o efeito de uma cancela o efeito da outra, então no final das contas você vai ter uma perturbação nula. Ok? Então essa é a fórmula geral e esses são os casos específicos, né? Interferência completamente construtiva e interferência completamente destrutiva. Para casos intermediários, você vai ter uma interferência que não é nem completamente construtiva e nem completamente destrutiva. Aí você tem que aplicar a expressão completa. Tá legal? Beleza. Então, seguindo aqui. Vamos aprender agora nessa última etapa. É só, agora a gente aprender a relacionar essa defasagem espacial com a defasagem angular das duas ondas. A gente fez uma coisa parecida com isso lá no caso do sistema massa-mola, né? Quando você tinha
duas perturbações, né, dois sistemas massa-mola idênticos, só que existia uma defasagem entre os dois, né? É uma defasagem angular entre aquelas duas funções oscilatórias, e isso te levava a um atraso de uma caixinha em relação à outra. Aqui o raciocínio é bem parecido, só que a gente vai trabalhar com defasagem espacial, né? Ou seja, com o deslocamento das duas ondas devido à defasagem angular. Tá? Então a ideia, gente, é muito parecida com o que a gente aplicou, né? A questão é a seguinte, vamos analisar aqui, ó, relacionar defasagem angular com defasagem espacial, tá? Olha só, gente, você tem uma perturbação qualquer, né, que você produziu num determinado meio, né? No caso, uma corda esticada, tá? Essa perturbação tem um certo comprimento de onda lambda, que é o intervalo de repetição espacial daquela onda, tá? Então, olha só, se você pega uma onda produzida numa corda, tá? Uma onda comprida, né? Produzida lá numa corda. Se você pega essa onda e desloca para a direita ou para a esquerda de mais lambda ou menos lambda, você vai produzir alguma diferença no seu sistema? Não vai, né? Porque se essa onda se repete a cada lambda metros ou centímetros, né? Se você desloca ela para lá ou para cá, dessa mesma quantidade, então significa que você tem a mesma onda, no fim das contas, né? Então, uma defasagem espacial de mais lambda ou menos lambda não vai alterar nada no seu resultado, né? Qual que é a defasagem angular correspondente a essa defasagem espacial? Olha só, gente, se você tem uma função desse tipo aqui, ó, seno de kx menos ômega t, se você vem aqui e soma uma constante de 2π radianos, vai causar alguma diferença? Você vai modificar o seu padrão ondulatório? Também não vai, porque a função seno, ela se repete a cada 2π radianos. Então, você vai pegar o seno de θ ou seno de θ mais 2π, é a mesma coisa. Então, para uma defasagem espacial de lambda, corresponde uma defasagem angular de 2π radianos. Ok? Então, agora a gente faz uma regrinha de 3. Se eu tiver uma defasagem angular de φ radianos, que é o caso aqui, né? Isso eu vou ter uma defasagem espacial de ΔX, que é igual a quanto? Só fazer uma regrinha de 3 ali, né? Então, se eu faço 2π vezes ΔX, 2π vezes ΔX, isso é igual a φ vezes lambda. Então, o ΔX vai ser o quê? ΔX é φ vezes lambda sobre 2π. Φ vezes lambda sobre 2π. Né? Porque, ó, ΔX é lambda vezes φ sobre 2π. Ou também, não posso escrever o ΔX como sendo φ sobre K. ΔX é φ sobre K, porque o K não é 2π sobre lambda. Então, se eu fizer aqui φ dividido por K, é φ dividido por 2π sobre lambda. Você dividir fração, mesma coisa que multiplicar por ela invertida, né? Então, φ dividido por 2π sobre lambda é a mesma coisa que lambda φ sobre 2π, né? Então, vamos escrever aqui, escrever em palavras isso, né? Escrever aqui no cantinho e a gente fecha esse vídeo. Então, para defasagem angular de φ radianos, temos um deslocamento espacial de φ sobre K centímetros ou metros, dependendo da unidade de medida do lambda, né? Então, nesse caso, temos um deslocamento espacial de ΔX
Δx, que é igual a φ sobre K. Ou seja, uma defasagem angular corresponde diretamente a uma defasagem espacial, né, uma separação espacial entre as duas ondas. Tá legal? Então tá, gente. Aí vou encerrar o vídeo 50 por aqui. Na sequência, então, a gente continua falando de interferência de ondas.